Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Simone, professora de História. Vamos começar a nossa aula de hoje, continuar estudando o Egito, né? Na primeira aula, no primeiro vídeo, a gente falou sobre a sociedade egípcia, como era dividida, a gente falou dos costumes, da religião, da localização, né? Aqui, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre a organização política, como foi que o Egito começou a se organizar até chegar na época do Império, tá certo? Vamos para o nosso primeiro slide. Aqui, nós vamos começar pelas primeiras comunidades agrícolas. Olha só. As primeiras comunidades ali naquela região, próximo ao Rio Nilo, surgiu, né? Eles começaram a se organizar ali próximo ao rio no período neolítico. Lembrem que esse período já foi estudado por vocês, né? Na pré-história. Pois é, nesse período aqui, só para relembrar, o homem já tinha domínio da agricultura, da caça, né? Era pescador, era coletor e também dominava a domesticação dos animais. Lembram disso? Pois é nesse período aqui que começam a se organizar no Egito as primeiras comunidades. E essas primeiras comunidades, essas aldeias, nós vamos chamar de nomos, tá certo? Quando eles começam a se organizar em grupos, a gente vai chamar isso de nomos. Cada nomo tinha o seu líder, certo? E esse líder a gente vai chamar de nomarca, que geralmente eram escolhidos sendo a pessoa mais experiente do grupo, tá? O nomarca era o líder e era também o mais velho, o mais experiente, o que detinha mais conhecimento, né? Então, ele era o líder daquele grupo, certo? Eles se organizavam, como eu já falei, próximo ao rio Nilo, que nós já estudamos na aula passada a importância desse rio, né? E eles utilizavam o rio para irrigação na agricultura, certo? Como a gente já falou na aula passada, as comunidades, as primeiras comunidades, elas se organizavam próximo aos rios, e isso é uma coisa óbvia, né? Por conta da necessidade da água, né? Para agricultura, para uso, enfim. Então, são próximos aos rios, onde vão começar a se organizar os nomos, tá certo? Próximo ao rio Nilo. E aí, professora, quais eram os produtos que as primeiras comunidades agrícolas lá no Egito usavam, né? Quais eram os produtos que eles cultivavam? E eu coloquei aqui, ó, trigo, cevada, algodão, papiro e linho. Olha que foto, ó. Aqui é a cevada. Eu coloquei a foto desse grão porque nem todo mundo conhece, né? Aqui é o papiro, né? Uma planta que depois os egípcios começaram a usar o caule para a fabricação de uma espécie de papel, né? Para os seus escritos. No livro de vocês, eu acho que tem uma página falando sobre como era que eles transformavam o papiro em papel. A gente pode ver isso numa próxima aula, tá certo? E o outro produto que eu coloquei aqui é o linho, que também é uma planta, tá? Ele dá umas sementezinhas pretas que a gente vai chamar de linhaça. Hoje é muito encontrado esse grão aqui, né? A gente usa para alimento, né? E aqui no nosso mercado também é muito fácil de encontrar. Talvez sua mãe conheça, talvez você já tenha isso em casa. Pois é, eram esses os produtos mais cultivados no Egito. E os animais que eles mais usavam, que eles tinham conhecimento, que eles domesticavam? Coloquei aqui, ó, cabras, carneiros, gansos e animais vindo da pesca. Afinal de contas, eles eram homens que dominavam a caça e a pesca, ok? Também aqui nos nomos já era feito uma espécie de comércio entre os nomos, entre um nomos e o outro. E esse comércio era mais na troca de produto, tá? Na troca de produto de um com o outro. Já era feito uma espécie de comércio. Vamos para o próximo slide.
passar do tempo e a necessidade de melhorar a organização na agricultura, no cultivo, para guardar os alimentos, né, no estoque. Então, eles acharam politicamente viável a união dos nomos, certo? Se organizaram e uniram os nomes para que eles ficassem mais fortes, certo? E aí, isso vai acontecer por volta de 3.500 a.C. A região norte toda vai se unir e formar um único reino, que a gente vai chamar de Baixo Egito. Então, repare, eles saíram das pequenas aldeias, os nomos, e agora eles já estão se transformando em reinos. Eles se uniram. Os do norte formaram o Baixo Egito e os do sul formaram o Alto Egito, ok? Aqui é a coroa, ó, de quem liderava o Alto Egito e o Baixo Egito. Tá vendo? Ó, repara os detalhes. Uma branca, outra vermelha, e elas também têm formatos diferentes, tá bom? Vamos para o próximo slide. Com o passar do tempo, um rei, né, uma espécie de imperador, né, de líder, é melhor a gente chamar assim, líder dos nomos do Alto Egito e do Baixo Egito. Não era assim antes? Primeiro nomos, depois eles se transformaram em reinos do Baixo Egito e do Alto Egito, e aí, por volta de 3.200 a.C., Menes conquista o Alto e o Baixo Egito. Então, aqui o império começa, o grande império do Egito, né? Começa a fase aqui das dinastias, onde um poder fica agora na mão de uma família, tá certo? Teve a união de 42 nomos. Ele conquistou todos os reinos, o alto e o baixo, né? E esses dois reinos somavam juntos 42 nomes. E agora olha como ficou a coroa. Tá vendo? Agora juntou a coroa branca e a coroa vermelha, não foi? A união do Alto Egito e do Baixo Egito. Então, quando você vê essa figura aqui, você vai saber que já é época do império, da união dos dois, da dinastia, certo? Do império lá do Egito, do Egito Antigo, né? E aí agora, quem é que passa a governar todo esse império? Faraó. Ele passa a ser o chefe geral. E os nomarcas, que a gente viu que eram os líderes dos nomos, passam a ser os representantes locais, os chefes locais. Mas quem é o faraó? O chefe geral, tá certo? Vamos para o próximo slide. Vamos conhecer um pouquinho sobre o faraó. Tá aqui ele na lateral, com a união dos dois, né, das duas coroas, tá clarinho aqui, mas dá para ver. Então, o faraó era uma espécie, para os egípcios, uma espécie de deus vivo, tá? Era o filho de Amon-Ra, o deus do sol, e a encarnação de Horus, que é o deus falcão. Então, ele misturou, era como se ele estivesse representando, né, os dois deuses, né? E ele era visto pelo povo como uma espécie de deus, né? A encarnação de um deus. Por isso que as suas decisões, culturalmente falando, era vista como superior, né? Por conta da cultura deles, porque é como se fosse a voz do próprio Deus, a vontade do próprio Deus, tá certo? Era assim que o faraó era visto lá. E nessa fase aqui é a monarquia teocrática. Monarquia porque é uma espécie de rei, né? E teocrática porque eles viam o rei como um deus. Olha o que é que significa a palavra teocrática. Teo vem de Deus, cracia, governo. Então, é como se fosse o próprio Deus governando, tá certo? E a monarquia vai dizer que o poder agora é hereditário. E quando o poder fica em uma família só, a gente chama de diarquia, tá certo? Então, e o poder hereditário significa dizer o quê? Que o poder vai passando de um para o outro, do pai para filho, depois para neto, bisneto, tá certo? Isso é hereditário. Você vai ganhar a coroa
só pelo fator de nascença. Se você é daquela família, você automaticamente um dia herdará, né, aquela coroa, tá certo? Próximo slide. Aqui nós vamos começar já a fase do império, certo? Aquela fase onde o faraó uniu os dois, o Alto Egito e o Baixo Egito, a gente vai falar de agora império, né? E quando o Egito se transforma nesse grande império, a gente divide ele em 3 fases para ficar melhor do aluno compreender, tá certo? Então vamos começar na primeira fase. Eu coloquei aqui, ó, invasões persas, porque o Egito começou a sofrer invasões em 3.200 a.C. e continuou até 5.525 a.C. É esse período aqui que a gente vai começar a estudar, tá certo? Então, nós vamos dividir ele em 3 períodos. Antes, o Egito não tinha sofrido invasões, né? Desculpe. Antes, o Egito estava naquela fase de organização. A partir daqui é que ele vai começar a sofrer invasões externas, tá? Então, o antigo império, a gente vai destacar algumas coisas, entre elas, as construções das grandes pirâmides. Vocês sabem, isso aqui eu acho que vocês já sabem, porque a maioria dos filmes retrata, né? Todo mundo já viu uma imagem assim e viu já a grandiosidade das construções, né, naquela época. Pois é, essas pirâmides nada mais eram do que os túmulos dos faraós, vocês sabiam? Elas foram construídas para servirem de túmulos para os reis, né, para os imperadores, para os monarcas, para os faraós, que o termo adequado no Egito é esse, para os grandes faraós, tá? E aí, nessa época, a capital do império era Mênfis, tá? Era a cidade de Mênfis. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é que, durante o Antigo Império, as cheias do Rio Nilo começaram a diminuir. Mas antes eu vou explicar para vocês a importância dessas cheias. O Rio Nilo, periodicamente, né, isso era com frequência, tinha um período lá do ano em que tinha umas cheias, mas eram umas cheias leves que inundavam as regiões próximas, na lateral do Rio Nilo. E essas cheias, quando passavam, né, o rio voltava ao seu curso normal, essas cheias deixavam naquelas terras que tinham passado um tempo com água, deixava produtos, insumos, né, orgânicos que favorecia a agricultura. Então, na época da cheia não tinha plantação, quando a cheia diminuía, tinha a plantação porque a terra estava extremamente fértil por os númulos, que era um produto orgânico que o rio deixava na terra e o solo ficava bastante fértil. E aí teve uma diminuição nessas cheias e aí começou a provocar um desequilíbrio em relação à agricultura no Egito e teve um período de necessidade, de escassez de alimentos, né, de fomes. Também nesse período começaram os chefes locais a brigarem com os faraós, né? Porque um dos motivos era a grande exploração era servidão, né? As pessoas eram exploradas demais, principalmente nas obras públicas, como no caso das pirâmides, né? E as coisas começaram a ser contestadas. Os chefes locais, que eram os nomarcas, começaram a contestar, né, isso em Faraó, os poderes, e eles começaram a ter brigas políticas internas. Agora eles não estavam mais naquela fase de união e de estabilidade política. Agora começou uma briga interna. E essa briga interna vai dar oportunidade para invasões de povos asiáticos. Eles invadiram o norte do Nilo, né? do delta do Nilo. O delta está lá no norte. Lembram na aula passada onde eu mostrei o Nilo e eu mostrei onde ficava o delta do rio Nilo? Pois é, esses povos começaram a invadir o Egito. E aí nós vamos começar, na parte que eles começam a invadir, nós vamos começar o Médio Império. Foi nessa época aqui que os povos asiáticos começaram a invadir o Egito, certo?
Então, vamos ver aqui. Médio Império. Nomarcas de Tebas expulsam os asiáticos. Aqui, uma região do Egito, Tebas, se organizaram e expulsaram os asiáticos, certo? E aí o Egito volta a ter uma unidade política. E aí, quem é agora a capital do Egito? Tebas, certo? Tebas passa a ser a principal cidade do Egito e aí se transforma na capital. Afinal de contas, eles que tinham expulsado os asiáticos, né? Os Ixos, né? E aí vamos lá. Novas invasões acontecem, né? Com o passar do tempo. E aí Tebas não foi dominada. Ela continuou sem ser dominada pelos invasores, né? Continuou com força dentro do próprio Egito. Com essas invasões todas que estavam acontecendo, né, no Egito, os egípcios aprenderam muitas técnicas de guerra. A exemplo disso foi com os povos Ixos. Os Ixos, quando invadiram o Egito, eles trouxeram o bronze para o Egito, que o Egito não conhecia esse metal, e também trouxeram o cavalo. Quando eles invadiram o Egito, eles passaram cerca de 200 anos no Egito e quando eles invadiram, eles trouxeram um cavalo. E com esses 200 anos, os egípcios sempre tentaram lutar para retomar as suas terras. E os egípcios até aperfeiçoaram a arma que eles tinham trazido para o combate, né? A arma, entre aspas, o animal, o cavalo. Os egípcios aperfeiçoaram, estudaram tanto essas técnicas desses invasores que os egípcios melhoraram essas técnicas e fizeram os carros de guerra. Olha aqui, ó. Os carros de guerra, né? Os Ixos trouxeram os cavalos. Os egípcios aperfeiçoaram isso e fizeram o carro de guerra para os cavalos. E, enfim, conseguiram expulsar os Ixos dos seus territórios, tá certo? Amon-Fis primeiro expulsa os Ixos e quando eles expulsam, eles começam agora uma nova fase do Egito, tá? Que é a fase que nós vamos estudar, a terceira fase, que é o Novo Império. Nessa fase aqui, o Egito está muito poderoso. Agora ele tem esse carro de guerra, ele já domina o cavalo, conhece o bronze que dá armas mais resistentes, né? E aí as fronteiras do Egito começam a aumentar, eles começam a conquistar novos povos, tá certo? Uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês nessa fase aqui, que eu não coloquei, mas também é importante, foi nessa fase aqui em que os hebreus vieram para o Egito. Sabe aquela história que a gente vê nos filmes, até naquele desenho que eu indiquei para vocês? Lembra o príncipe do Egito? É nessa fase aqui que os hebreus chegam no Egito, tá certo? Vamos aqui para o próximo onde a gente estava. Então, aqui nessa fase eles estão mais poderosos. A gente chama da fase do esplendor do Egito, né? A parte do império em que eles estão mais poderosos. Agora dominam o carro de guerra, o cavalo, tem o bronze. Agora eles estão com a visão de aumentar as fronteiras, conquistar novos territórios, porque antes eles não tinham essa política, né? Então é uma fase de muito sucesso para o Egito. Com esse aumento das fronteiras, eles aumentam a quantidade de escravos no Egito. Entendam bem. Antes, escravos no Egito eram apenas quem? Eu disse isso na aula passada. Eu falei que os escravos no Egito não era a maioria na mão de obra, a maioria na mão de obra era uma mão de obra coletiva, as pessoas serviam coletivamente, né, a Faraó, ao poder por uma questão cultural, porque o Faraó é o Deus. E os escravos eram apenas quem? Prisioneiros de guerras e prisioneiros por dívida. Não tinha nada a ver com cor, até porque nós estamos na África, né? Então, aqui houve um aumento de escravos porque aumentaram as fronteiras. Então, consequentemente, aumentou o número de prisioneiros de guerra, certo? E aí o número de escravos aumentou no Egito, mas eles não chegaram a ser a maior mão de obra. A maior mão de obra era coletiva, tá certo? E com esses aumentos de fronteira, aumentou também o comércio, porque você vai comercializando com outros territórios, tá certo? Nessa época aqui,
Também os egípcios começaram a usar o saduf, que é um instrumento para melhorar a irrigação. Lá no grupo eu vou colocar uma foto, porque era para eu ter colocado aqui e esqueci, desse instrumento aqui para vocês conhecerem, tá bom? Vamos lá, o próximo ponto. Aqui também começou alguns conflitos internos, né? Revoltas de camponeses, disputa entre a nobreza, a burocracia, os burocratas, os militares, os sacerdotes, tá certo? Nessa época aqui, começou também uma disputa do faraó com os sacerdotes, disputa de poderes, porque os sacerdotes detinham um poder muito grande sobre a população, né? Eles representavam os sacerdotes, é como se fizesse a ligação de Faraó com os deuses, né? E aí eles também tinham muito poder perante a população. E teve nessa época um imperador, né, um faraó chamado Amenófis IV, que até mudou a religião do Egito. Vocês acreditam nisso? Por conta de brigas dos sacerdotes, ele propôs uma reforma religiosa, Amenófis IV. Foi uma época em que o Egito passou um tempinho sendo monoteísta. Vocês lembram que na aula passada eu disse que o Egito era politeísta, ou seja, adorava vários deuses? Pois é, Amenófis IV fez uma reforma e ele mudou o nome para Akhenaton e mudou também a religião do Egito. O Egito passou a adorar apenas um deus, mas foi por pouco tempo. Por muitas questões, inclusive fortes questões culturais, o Egito depois, quando ele morreu, né, esse Amenófis IV, que passou a ser chamado Akhenaton, depois com a morte dele, o filho dele voltou a colocar o Egito como politeísta, tá certo? E aí, muitas revoltas, como eu disse, aconteceu, brigas internas, e o Egito passa a começar a fase da decadência. Novas invasões começam a acontecer no Egito, e a principal que eu coloquei foram invasões persas e romanas. O Egito passou a ser província, né, da Roma, primeiro de Pérsia, depois de Roma, e essa fase esplendorosa da civilização egípcia começa a entrar em decadência e chega o fim do Egito Antigo, tá certo? E aí começa uma nova fase da época do Egito, né? Uma nova fase da história, mas essa nós não vamos estudar agora, porque o que nós estamos estudando é a fase do Antigo Egito. Então, o Antigo Egito termina aí, quando os egípcios são conquistado pelos persas e depois pelos romanos. E nós chegamos ao final da nossa aula. Eu coloquei aqui um faraó com uma máscarazinha para lembrar para você que nós devemos continuar nossos estudos para não prejudicar nossa aprendizagem, mas também continuar tendo cuidado com a nossa saúde, né? Fique em casa, não saia, se preciso for, se tiver que sair, usa máscara, lembrando que essa máscara de pano só vale por 2 horas. Se cuidem, cuidem da saúde. Quem teve dúvida nesse vídeo, quiser, volta o vídeo, rever quantas vezes for preciso, ele vai ficar aí disponível. E quem tem dúvida e quer tirar com a professora, eu estou de plantão lá no seu grupo de estudo, vai lá que a gente conversa, tá? Um abraço, fiquem com Deus, gente.